Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Michel Augusto, você está no canal Exposição Bíblica. Quero te pedir que você dê um like nesse vídeo aí, se inscreva no nosso canal se você não se inscreveu ainda, ative o sino para você receber as notificações. Exposição Bíblica eu sempre explico que é um projeto que vai além de um canal. O canal é muito importante, mas esse projeto é um projeto mais amplo e mais complexo no sentido de ter mais uma história por trás disso. Em 2012 nós fundamos Exposição Bíblica. Ele é a mãe de vários projetos como a academia, como a FTRB, a Faculdade Teológica Reformada de Brasília. Exposição Bíblica fundou o EAD da FTRB, o Centro de Pós-Graduação Rousseau Shedd, e em 2019 nós fundamos mais Academia do Expositor. É uma plataforma EAD profissional, uma plataforma muito boa, academiadoexpositor.com.br. De cursos livres, são cursos livres para treinamento de pregadores. Lá nós temos Emílio Garófalo, Rousseau Shedd, Gilton Moraes, Emister Maia, Wendell Mark Johnson, Thomas Esco, Michel Augusto, Luciano Paes Landim, em vários cursos individuais para te capacitar no processo da pregação, tá ok? Bom, nós estamos falando agora sobre uma série especial em Jay Adams, que partiu para a glória, e nós queríamos homenageá-lo com essa série de vídeos, com base no livro dele, da Pregação com Propósito, tá ok? É um livro que não foi traduzido ainda, salvo engano, eu não sei se ele foi traduzido na década de 80, mas eu tenho a versão em inglês, e eu queria falar hoje com você sobre o propósito da pregação. Nos demais vídeos, no vídeo anterior eu falei sobre pregando com impessoalidade, né? Temos que fugir dessa pregação impessoal. No primeiro vídeo nós tratamos de uma constatação, né? Nós precisamos ir além dos manuais homiléticos. E nesse agora eu queria falar sobre o propósito da pregação. O Jay Adams, quando ele vai definir o que é pregação, ele vai separar entre duas modalidades: pregação evangelística, que é anunciar as boas novas. Ele vai dizer lá as questões do significado das palavras, e ele vai também citar uma pregação pastoral ou pregação educacional, que tem uma vertente do ensino. Na obra dele, ele vai abordar essa segunda parte, que é a questão da pregação pastoral e educacional, ok? E é aqui que nós vamos entrar. Bom, qual é o propósito da pregação pastoral que envolve o ensino? Bom, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 25, nós nos reunimos pela ordem de Deus. Então, nós estamos e nos reunimos em comunidade, tá ok? Não só para comunhão ou encorajamento, aconselhamento ou admoestação, mas também para ouvir a explicação e aplicação da palavra daqueles que trabalham na pregação e no ensino, conforme diz 1 Timóteo 5:17. Então, há uma tarefa na pregação, né? Ou seja, nós explicamos, aplicamos as Escrituras, Deus ele tem um processo de ação trinitária nesse sentido, e nós fazemos essa pregação regular, porque, de fato, é algo que Deus requer do seu povo, que a identidade da sua vontade, da sua aliança seja preservada, que o seu povo seja chamado ao aprisco pelos méritos de Jesus Cristo e tenham a sua imagem conformada à sua aliança, aos termos da sua aliança, né? Então, diante dessa constatação, o pregador que vai trabalhar um sermão pastoral e educacional, ele deve estar preparado, né, em cada reunião para usar essa palavra, né, com a finalidade de equipar o povo de Deus para o trabalho do ministério. Isso a gente vai encontrar em Efésios capítulo 4. Deus deu uns para pastores e mestres com a finalidade com o fim de. Então a gente vai estudar esse termo, a questão
do equipar o povo de Deus, ok? Bom, o propósito da pregação não pode deixar dúvidas no tocante ao processo de pregação, ao propósito de pregação. Nós não devemos ter dúvidas. Deus deu uns para apóstolos, alguns para profetas, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres, para equipar os santos para uma obra de serviço que conduza à edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 ao 12. Então, a palavra importante para a gente gravar aqui é para equipar os santos para uma obra de serviço. Então, a pregação pastoral, ela é o principal meio para fazer isso, para equipar os santos para uma obra de serviço. Assim como o Diadas vai citar o exemplo do pedreiro, assim como o pedreiro, né, que vai à construção colocar blocos constantemente, assim somos nós. Toda semana vamos trabalhando uma porção das Escrituras para construir na vida do povo de Deus, para equipar os santos para uma obra de serviço. Então, de acordo com 1 Coríntios 4, 14 e 3, os propósitos da pregação especificamente declarados para a edificação do corpo são a própria edificação, isto é, a edificação do corpo e cada uma de suas partes. A assistência, o termo paraclesis, ficar por outro para oferecer qualquer coisa ou qualquer ajuda necessária. Encorajamento, ou seja, conforto, alegria. Mas essa palavra edificação, ela vai percorrer todo o capítulo e outros lugares da Bíblia, e nós precisamos aprender a usar essa palavra edificação para entendermos o propósito da pregação pastoral e, vamos dizer, professoral, que trabalha a questão do ensino. O povo de Deus, que é chamado ao aprisco de Cristo, precisa mudar, precisa ser edificado individualmente e como corpo. Uma coisa muito importante que nós aprendemos aqui nessa teologia bíblica da pregação pastoral destacada por J. Adams é a edificação individual e a edificação como corpo de Cristo. Às vezes nós perdemos de vista que existem duas esferas do povo de Deus, enquanto pessoas individualmente e sua cristandade e como corpo de Cristo. Essas duas esferas precisam ser bem administradas, e quando uma dessas esferas sai de órbita é difícil. Eu diria que a esfera do corpo, viver como corpo de Cristo, é um desafio constante. Uma boa eclesiologia, com essa compreensão do significado da pregação com propósito dentro da vida pastoral e professoral, ajudará bastante. Então, o propósito da pregação é efetuar essas mudanças do povo de Deus, tanto individualmente quanto o entendimento que eles precisam ter como corpo de Cristo. Eis um grande desafio. Às vezes as pessoas querem viver individualmente o Evangelho, mas elas vão criar repulsa dessa prática do Evangelho como corpo de Cristo. Então, nós não somos edificados somente como indivíduos, mas nós somos edificados como corpo. O sermão, ele precisa produzir uma mudança, claro, no poder do Espírito individual, mas ele precisa tocar em questões congregacionais. Então, não tem como eu amar a Deus se eu não for edificado para amar o meu próximo, seja nas minhas ações individuais ou como corpo de Cristo. É muito comum que as pessoas elas busquem amar as pessoas na sua individualidade, ou seja, eu quero amar o fulano de tal, mas longe da igreja, do corpo, do contexto da eclesiástico. Isso é muito pesado para mim. Então, dentro das implicações práticas do sermão, lógico, observando a própria estrutura da perícope que você vai trabalhar na aplicação, é importante que você não deixe de lado
edificação individual e comunitária no processo. Acho que o que o J. Adams propõe é que essas questões precisam ser sempre tocadas na pregação. Por quê? Porque o propósito é a edificação. E a edificação nada mais é do que amar a Deus e amar o próximo. A gente vive dentro de um individualismo muito rude, né? E esse individualismo pós-moderno, dentro da igreja, envolve esse entendimento que pessoas estão sendo construídas e reconstruídas à imagem do Filho Jesus, mas essas pessoas estão sendo construídas e reconstruídas como um corpo. A igreja está sendo construída. Então essa edificação jamais pode ser individual, ela precisa ser coletiva. Mandamentos atingem a minha vida pessoalmente, a minha relação com Deus e a minha relação com o próximo dentro do contexto do corpo de Cristo. Tá ok? Então, te espero no próximo vídeo sobre pregando com propósito, nessa proposta trazida por J. Adams. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.